Daniel, e a RAP? RAP, né? Isso RAP, aí como é que tá? Esse assunto aí é Como é que interessante. tá isso aí dentro desse projeto maligno, irmão? De Então, usar e... esse projeto, o RAP, o problema dele é que ele é uma máquina bélica, uma máquina que era um projeto conjunto da Universidade do Alasca com a Marinha Americana e o Exército. Só que quando a sociedade civil começou a entender o que era esse projeto e criticar, eles chegaram para... Foi em 2003, eu acho. 2003 eles chegaram pro mundo e falaram, ó, a Marinha falou, esse projeto não é meu mais não, esse projeto agora é da Universidade do Alasca. E qual é o problema desse projeto? Essa máquina, ela é capaz, segundo, eu vou indicar um livro de um cientista que explica isso, o livro se chama Nick Bagg, é o livro não, o autor, Nick Bagg, que é um cientista, um engenheiro, ele escreveu um livro chamado Angels Don't Play This Harp, os anjos não tocam essa harpa, e ele conta essa história. Essa máquina ela é capaz de provocar seca, provocar chuva temporal, provocar terremoto ou controle comportamental, fazer as pessoas ficarem mais agitadas ou mais apáticas. Então, quando a gente vê assim secas estranhas acontecendo em alguns lugares, chuvas exageradas em alguns lugares, frio demais num lugar, calor demais em outro lugar, essa máquina ela pode viabilizar isso. Agora, a gente entra num departamento do setor bélico que é a guerra climática, né? Que muita gente nunca nem ouviu falar, né? A guerra climática é um negócio antigo e muito frequente, né? Apesar de que existem várias convenções internacionais que impedem a alteração do clima como arma de guerra, mas a gente tem, por exemplo, na época da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos usaram um projeto chamado Operação Popeye. Operação Popeye era fazer semeadura de nuvens para aumentar as chuvas no Vietnã e alagar tudo e impedir que os inimigos transitassem pelo terreno, né? Então, guerra climática é um negócio padrão, né? A China usa esse tipo de tecnologia de semeadura de nuvens para aumentar a agricultura. E já imagina você ter um país com 1,5 bilhão de pessoas, como é que você produz comida para essa galera? Sim. Então, eles estão tentando fazer o deserto virar agricultável, né? Então, o que eles fazem? Semeadura de nuvens, soltam os produtos químicos na nuvem, faz chover, aumentar a produção agrícola. Só que a China faz fronteira com a Índia. Aí a Índia, que já teve essa experiência com os Estados Unidos de provocando chuva para destruir a Índia, né? A Índia não, o Vietnã. Ali do lado, né? Os indianos estão falando, cara, aqui tem um monção, aqui já tem chuva demais. Faz essas paradas mais pra lá que você tá fazendo muita chuva aqui, tá me prejudicando, pô. É. Entendeu? Então, o controle climático é algo... existe. É igual... Eu acho engraçado hoje em dia... Uma parada que é de 1949, o cara fala, isso não existe não. Eu falo, pô, irmão, não dá nem pra conversar, né? É igual o cara chegar e falar pra mim, não, é impossível um homem ter relação com a mulher e nascer um pequeno homem. Fala, pô, isso acontece toda hora. Eu mesmo tenho 2 filhos, pô. Você falar que um troço que acontece todo dia não existe, pô. Entendeu? É impossível você pegar um aparelho e conversar com um cara no Japão. Você fala, pô, conversa aqui fácil. Eu fico, o mesmo pra mim, quando eu escuto isso, controle do clima não existe, que Deus não permite. Eu falo, pô, irmão, é igual tu falar que não dá pra tu ligar pra alguém no Japão. Tá na cara que existe, você tá falando que não existe, pô. Sim. Gasta 2 minutos aí, que você estuda, que você vai ver. Eu falo, Deus permite o cara fazer maldade com a criancinha, não vai permitir o maluco fazer chover, pô? Pô, não faz sentido isso. Então, o que deu polêmica, que me fez fazer um estudo sobre isso recente, foi que falaram que essa máquina que a Marinha entregou pra Universidade do Alasca foi desligada em 2003. Não foi desligada. A Marinha passou o controle da máquina para a Universidade do Alasca. Eles acabaram de fazer teste agora em março desse ano. Tá no site da Universidade do Alasca. Então são 2 situações, né? Aqueles que não acreditam e os que sabem da existência, mas acreditam que está desativado. Falar que está desativado está errado, explicitamente errado, é só entrar no site da Universidade do Alasca. Segundo, a polêmica é o que essa máquina é capaz de fazer. Essa máquina é capaz, como eu falei, de gerar terremoto, gerar seca, fazer chover e fazer uma espécie de ultrassonografia no solo. Aí você fala, pô, como é que é isso? É igual o aparelho de ultrassonografia que o cara passa na barriga e vê os órgãos internos. Essa máquina, ela solta ondas de baixa frequência na terra, no solo, e ela consegue fazer como se fosse uma ultrassonografia para descobrir onde tem base subterrânea. Entendeu?
Eu não duvido que seja assim, talvez, que Israel usa para descobrir onde estão os túneis subterrâneos lá na faixa de Gaza, né? Só fazer um esquema desse, que é tipo uma... Eu não vou falar radiografia, que não é com radiação, é com onda de baixa frequência. Então, como se fosse uma ultrassonografia no solo. Então, essa arma, eu falo arma porque ela é uma arma, tem várias aplicações. E a Rússia tem uma arma dessa também. A da Rússia chama Sura, S-U-R-A. E é mais antiga do que a arma americana, o HARP, né? Então, é engraçado que anos atrás, em 2008, o Putin tava falando assim, é um absurdo, os Estados Unidos têm uma arma que muda o clima. Se eu tivesse, ela fala, pô, você também tem, a tua é mais antiga, pô, você tá achando que o pessoal aqui é otário, pô? Entendeu? Então, assim, os caras não conhecem, é cola, né? Ele vai falando, então, realmente, os Estados Unidos é do mal, né? Tem uma arma que muda o clima. Você também tem, pô. Entendeu? Então, que história é essa? Então, assim, é mais uma tecnologia que... No meio bélico, ela pode ser utilizada como uma arma climática ou uma arma tectônica para gerar terremoto. Como é que gera terremoto? Pô, todo mundo já foi num show que tinha uma caixa lá de som que treme o peito. É a mesma coisa. Onda de baixa frequência, você liga aquele troço e começa a tremer o solo. E aí, qual é a relação disso com controle comportamental? Hoje a gente sabe que antes de ter terremoto, muitas vezes, meu pai até falou isso comigo uma vez, eu achei que era... Falei, pô, isso não existe não. Ele falou, pô, eu tava vendo uma matéria que os caras descobriram como prever terremoto. Eu falei, como é que é? Então, eles deixam as cobras nas gaiolinhas, aí antes de ter o terremoto, a cobra fica agitadona, porque ela tem um ossinho na cabeça que ela sente que vai ter o terremoto. Aí eu, pô, pai, não vem com essas paradas pra cima, isso é mó viagem isso. Depois eu fui descobrir que era sério mesmo. Mas não é, eu do ossinho na cabeça, eu não sei o que é isso não, mas quando as placas tectônicas começam a mexer lá embaixo, isso gera uma mudança nos elétrons. A carga muda na atmosfera. Essa mudança na ionosfera, que é exatamente a parte da atmosfera que o HARP atua, que é a ionosfera, essa mudança das cargas elétricas muda a serotonina no corpo dos homens e dos animais. Então, geralmente, faz as pessoas ficarem mais agitadas. Antigamente, tinha uma parada assim que antes de ter tempestade, não sei se a galera lembra, da sua avó falava, não fica gritando não, que isso atrai raio. Ou então falava assim, pô, eu tô agitado, acho que vai ter uma tempestade. Tem a ver com isso. Faz sentido, entendeu? Porque essa mudança nas cargas elétricas muda a serotonina e deixa o cara acelerado. Então, os caras, peraí, se muda a ionosfera, as cargas elétricas, as pessoas ficam mais agitadas ou mais calmas, essa máquina permite controlar o comportamento assim. Mudando a ionosfera, mudando a serotonina, faz o cara ficar agitado ou acelerado. Essa é uma explicação simples para como o HARP poderia ser usado para controle comportamental. Tem, nesse livro, o Nick Begg que vai dizer que eles conseguem usar HARP para mirar um cara e fazer o cara ficar em pânico, triste, desesperado. Mirar isso de pessoa em pessoa, né? Mas isso aí já exige uma explicação mais requintada que eu vou deixar para quem quiser ler o livro. Lembrando, o nome do livro é Angels Don't Play This Harp, Os Anjos Não Tocam Essa Harpa, do Nick Begg. É livro interessante. Agora, a questão aí é você usar, provocar uma mudança climática ao seu favor, tal aqui. Isso tá ok. Você não pode provocar para prejudicar os outros. Isso país, tem convenções internacionais que impedem. Tá, mas convenção internacional tu pro forma, né? Pro forma. Até porque quem vai dizer que você usou? Esse que é o negócio. O que não foi uma provocação sua e não simples... Uma questão meteorológica. Isso, exatamente. Natural. De tempo em tempo. É um negócio fácil de maquiar, né? Essa que é a grande estratégia, né? O grande detalhe. É igual. Eu vou dar um exemplo chulo agora, tá? Uhum. Vamos supor que o teu vizinho quer roubar um pedaço do teu terreno lá, na fazenda. Você fala. É o que é mais comum, né? Briga de fazenda que um cara pegou um pedaço de terra do outro e mata o vizinho. Sim. Isso é comum pra caramba, né? Aí o cara pensa assim, pô, se eu for lá e der um tiro nesse maluco, vão me descobrir, né? Vão saber quem poderia ter feito isso? Autoria e materialidade. Poxa, um lobo podia entrar na casa desse cara e matar ele, né? E se eu conseguir virar um lobo? Aí entra essas histórias que os bruxos viravam lobisomem. Uhum. Qual era o benefício do cara virar um lobisomem? Falar, eu virei um lobisomem. Não, eles iam lá e matavam o cara que eles queriam matar e botavam na conta do lobisomem, entendeu? O HARP é um pouco isso, né? Eu falei que eu ia dar um exemplo chulo, né? Sim. Um exemplo chulo. Agora, quem quiser pesquisar isso que eu falei, pesquise sobre licantropia. Você vai para esse mundo da loucura. Isso é loucura. Você vai punir o lobisomem?
Então. Você vai punir o clima? Ou então um feitiço. Você fala, cara, se eu der um tiro nele, autoria e materialidade, artigo 121, né? É homicídio. É homicídio, 121, qualificou o crime, vai matar alguém. Vai matar alguém é crime. Qualificou, vai ser preso. Mas se eu entrar na mente dele... Não, e se eu fizer um feitiço aqui, o cara morrer? Isso. Tem como tá tipificado no Código Penal? Eu já vi gente que processou o outro porque ficou sabendo que o cara fez um feitiço contra ele, mas eu não sei como é que tipifica isso. Sim. Mas é complicado, né? Não, e assim, cara, nós estamos falando de... Tu falou Estados Unidos tem, Rússia também, mas quem tem? China também? Eu acho que a Noruega tem. Eu só sei esses 3. A China, no exemplo que eu dei, não tá usando... No exemplo que eu dei, não é com o HAARP. São aviões que liberam substância na atmosfera. Verdade. É semeadura de nuvem que chama. Mas eu não duvido nada que eles tenham também. O que eu sei que é documentado que tem é no Alasca, na Noruega e na Rússia. Esses 3 têm. Então, quem não tem, tem que ter. Quem não tem tá ferrado. É questão de sobrevivência. Vai ficar caindo raio e chuva na cabeça e seca. Exatamente. Entendeu? Vai mudar tudo, né? Aí você tem a sua agricultura ali e de repente veio um efeito climático e mudou tudo. Em 2020 ou 2019, o Brasil teve uma seca histórica de 90 anos e 2 geadas, né? Teve gente que falou, será que é HAARP? Eu falei, não sei, pode ser, mas provavelmente não. Mas não é impossível, dá pra fazer isso com HAARP. E se for? Como é que vai saber? Às vezes era alguém querendo prejudicar a gente, né? Não sei. Mas quando você parte do princípio que uma coisa que claramente existe não existe, aí fica difícil também, né? Aí tudo é natural. E o que os cientistas vão explicar? De quê? Sobre a HAARP. A HAARP? Então, parece que eles têm um bloqueio com isso, eles não param para estudar. Aí uns falam isso é mentira, não existe. Só que tá lá o site da Universidade do Alasca, é só você entrar. E outros vão falar que a máquina foi desligada em 2003. Eu falo, não, foi desligada não. A Marinha passou para a Universidade do Alasca, pô. Não desligou não, eles estão fazendo teste quase todos os meses. Então, porque assim, ela não vai agir exatamente na forma que o cientista vai ter uma explicação pode não ser. Para um efeito... eles dizem que eles estão usando... Você vê o último teste que eles fizeram. Eles estavam usando o HAARP. Isso está no site da Universidade do Alasca. Eles estavam usando o HAARP para estudar o lixo espacial. O perigo do lixo espacial. Quanto de lixo espacial que tem na... Aí eu falo, meu irmão, e essa função tá fora da lista de funções que tá no site. O site não falava que o HAARP podia conseguir estudar lixo espacial, meu irmão. Falei, caraca, então a parada pode estudar acima da ionosfera, então? Então, se o cara gasta 5 minutos entrando no site lendo os documentos estão lá, ele vai ver que não só o HAARP faz o que dizem que ele faz, mas ele faz outras coisas que a gente descobre sem querer. Sim. Porque eles falam ali na inocência, né? Tá.